Boa noite. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela sua abundante graça e misericórdia sobre nós. Louvamos ao nosso Senhor por mais uma vez nos conceder a oportunidade de compartilhar a sua palavra e juntos sermos fortalecidos, sermos encorajados, consolados e também exortados pela palavra de Deus para vivermos mais e melhor para o louvor da glória do Senhor. Vamos lá então, continuando esses nossos momentos de adoração ao Senhor. Hoje retornaremos aos nossos sermões expositivos no Evangelho segundo Mateus. Eu esclareço isso porque nós já há quase 2 anos estamos pregando nesse Evangelho expositivamente. Então, o último sermão nesse Evangelho que pregamos foi no dia 8 de março. Talvez você não tenha essa memória, mas nós temos aqui registrado. 2 domingos antes da reclusão social obrigatória, devido à pandemia. Naquela ocasião, nós vimos os versos 15 a 20 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde aprendemos como devemos tratar o pecado de um irmão dentro da igreja, né? Então, só recordando aí aqueles irmãos que porventura tenham assistido ou então ouvido esse sermão. Foi o último que nós pregamos em Mateus. Retomando agora então, a partir do verso 21 até o verso 35 de Mateus 18, vamos ler o texto. Eu te convido então a abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, verso 21 até o verso 35, que faremos a leitura. Você acompanha aí na sua Bíblia. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, do verso 31 até o verso 35. Diz assim: Então Pedro aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida.
assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que o Senhor, mais uma vez, rogamos na sua misericórdia, na sua graça infinita, nos ajude a compartilhar aqui a sua palavra. Se pudéssemos dar um título a esse sermão, a essa mensagem, eu colocaria o seguinte: Deus perdoa seus filhos, eles perdoam seus irmãos. Simples. Aqui então, no verso 21, fala que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará a mim que eu lhe perdoe? E ele, nessa pergunta, ele mesmo dá a sugestão, fazendo uma outra pergunta. Mas antes, uma pequena introdução. Amados, amigos, o perdão não é um problema de quebra de relacionamentos entre cônjuges, né? Pais, filhos, entre irmãos, entre vizinhos, ou entre um acidente, né? Eu estava voltando para casa na sexta-feira, eu vi um acidente. Acidente é algo, no meu entender, muitos acidentes não provocados, talvez por uma distração, algumas vezes sim por desobedecer as leis, mas aí desceram dos seus veículos e começaram a se espancar. Começaram a brigar, coisa horrível, né? Mas perdão nos negócios, na política, falta de perdão entre as nações. Perdão nunca é o problema. Perdão nunca é o problema, mas sim o orgulho, a falta de admitir o erro, né? O pecado, isso é o problema. Problema dessa questão é a falta de perdão. Então, nós temos que entender que perdão é algo muito significativo, é algo que Deus nos deu e dá exemplo de sobra para que nós possamos também ter essa prática. É certo que a Bíblia fala, olha, se possível, tende paz com todos. E ali no contexto a paz numa questão de ter relacionamento, mas na questão de perdão é sempre perdoar. Você às vezes não é possível conviver com determinadas pessoas, mas perdoar é sempre algo que nós devemos. Por isso que a Bíblia também fala, se possível, tende paz com todos. Aqui, nesse primeiro verso, então Pedro, esse advérbio, então, provavelmente significa pouco depois, visto que parece haver uma estreita aqui relação entre a pergunta apresentada lá no verso 15, que já vimos no sermão anterior, né? A pergunta do verso 15, ora, se o teu irmão pecar contra você, o que você deve fazer? Jesus então ensinou que nós devemos perdoar o irmão que pecou contra nós, tomando a iniciativa de procurá-lo e perdoá-lo, assim como o próprio Senhor Jesus fez para conosco. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus veio até nós, não foi nós que fomos até Ele, Deus veio até nós na pessoa do Filho e nos perdoou, pagando a nossa dívida, que era uma dívida impagável. Então, essa é a principal mensagem desse texto, né? Se quiséssemos, encerraríamos o sermão agora. Essa é a mensagem, né? Deus nos perdoou uma dívida impagável. Quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Pedro parece estar aqui querendo saber quantas vezes se deve perdoar. A sugestão de Pedro é até 7 vezes. Pedro poderia ter aqui uma ideia que Jesus iria elogiá-lo, 7 vezes,
que Pedro misericordioso, né? Nesse caso, a sua expectativa foi frustrada, né? Havia algo de errado com a tese de Pedro, né? 7 vezes. Cheirava aí um rabinismo, né? Soava como que deveria existir um limite para perdoar o irmão. Alguns dizem que ele se baseou em Amós, capítulo 1, verso 3, também no capítulo 2, verso 4, que diz que até 4 vezes Deus perdoaria o seu povo, né? E também alguns comentaristas dizem que Pedro se baseou na tradição farisaica, que limitava 3 vezes, né? 3 vezes é um número bom para o judeu, né? O judeu sempre usa 3 vezes, né? 3 vezes para pedir, 3 vezes para pagar, algo assim. Pedro, então, querendo ser mais misericordioso do que 3 vezes, ou 4, como o Senhor diz que perdoaria em Amós, né? Ele diz 7 vezes, ele dobra a aposta, né? Não fica nem 3 nem 4, ele joga para 7, né? Muitos de nós, infelizmente, pensamos como Pedro, né? Pois perdoar já não é fácil. Vamos ser honestos aqui. Perdoar não é fácil. Agora, ficar perdoando, aí não dá certo. Tá? Melhor é colocar um limite de vez e pronto. Pedro talvez queria, com isso, ganhar ali a aprovação de Jesus. Tanto é que é uma pergunta em seguida da outra, né? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde perguntando. Mas ele toma na cabeça. Né? O verso 22 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes, não, mas até 70 vezes 7, 490, é a conta, né? Ainda bem que eu fiz antes, né? Conta tá bom. 490 vezes perdoar alguém. Pensou? Alguém então peca num dia 490 vezes contra você, e você tem que perdoar 490 vezes. Mas é só uma curiosidade aqui, um número de vezes quase que sem limites. O impossível de alguém pecar, talvez tenha, né? Num dia só alguém pecar, e também uma forma impossível, né, de se perdoar. Não, se o Senhor está falando, não. É plausível, assim Ele nos perdoa sempre, né? Mas nós vamos ver mais significados e implicações de que isso tem, não simplesmente vezes, né, continhas. Não é esse o caso aqui, viu? Não é esse. Já no verso 23 diz: por isso o reino de Deus, aí então ele inicia o Senhor Jesus para explicar por que tantas vezes assim, ele inicia uma parábola, né? A parábola era um tipo de história fictícia que contava uma situação existente naquela época, uma situação que podia ser do cotidiano das pessoas, da cultura das pessoas. Então, por meio dessa parábola, ele começa a ensinar o que ele queria ensinar aqui para Pedro e os seus discípulos, né? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Aqui a expressão o reino dos céus é muito interessante, né? Aqui Jesus já está fazendo um paralelo de que como seria o reino dele, o reino de seu pai, como que seria esse reino, né? Por isso o reino dos céus é semelhante, e aí ele vem, né? Aqui a palavra os servos com que o rei estava para prestar contas seria altos oficiais, né? Provavelmente sátrapas ou governadores de províncias que através de cobradores de impostos arrecadavam a quantia estabelecida assim por cada rei e tinha que ali de tempos em tempos prestar contas, né? Eles tinham esse dever, era obrigação deles fazer isso conforme o mandato do rei. Esses
servos, sátrapas, não podiam ser escravos, ainda que a palavra usada aqui na Bíblia, às vezes tenha tal significado, né? Servos, né? Os servos eram citados um a um a comparecer diante do rei. Verso 24, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, né? O valor de 10.000 talentos era uma dívida impagável, para um servo, um sátrapa, mesmo um governador pagar, né? E isso, para pagar 10.000 talentos, levaria séculos para uma pessoa assim pagar, né? Coisa impossível de acontecer. O valor corresponderia talvez hoje a uns 10 milhões de dólares, né? 10.000 talentos, dinheiro esse que, apesar do texto não mencionar com certeza, esse servo estava meio que roubando, surfiando ali do seu senhor, né? Ele estava tirando isso do seu senhor. Daí diz nessa parábola que ele devia 10.000 talentos, né? O verso 25 diz assim: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, essa foi a condenação, né? A condenação do rei justo. 10.000 talentos era muita coisa, né? Aqui alguns comentaristas eles costumam realçar que a venda como escravos, né, dos devedores não era algo fora do normal daqueles tempos, daqueles dias. Então o rei ordena que se venda o servo devedor, a sua família, todos os seus bens, para quitar parte dessa dívida, entendendo que essa dívida era impossível de se pagar por essa pessoa, né? Mesmo que vendesse tudo, não iria valer isso tudo. As palavras aqui usadas na Bíblia, né? Pagar, né? Pagamento, ela indica que o devedor deve devolver o que deve. Deve devolver, deve quitar por completo sua obrigação. Naturalmente, tal coisa era de fato impossível. A quantia que devia ser devolvida aos cofres reais, o produto total da venda do servo, da sua esposa, filhos e bens, seria apenas uma gotinha no oceano, né? Seria nada comparado com a tremenda dívida que ele tinha, né? Tão grande era essa dívida. Mas mesmo aqui o rei ainda demonstra misericórdia, pois não mandou matar a todos, né? Podia liquido com todo mundo já de uma vez, não. O rei ainda deu a oportunidade deles continuarem vivendo, mesmo que escravos, e eles iriam continuar pagando parte dessa dívida monstruosa. E o rei então havia pronunciado essa sentença, mas não tinha concretizado. Daí vem o verso 26. O servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Observe aqui que o servo não nega que deve, né? Nem explica como chegou a essa terrível dívida, né? Mas ele era consciente do fato de que as suas justificativas seriam inúteis diante do tamanho valor, tamanha dívida. Então ele se prostra e roga: tem paciência comigo e te pagarei tudo, né? E tudo te pagarei. Mentiu, até aqui está indo bem, mas já que chegou aqui, acabou, mentiu. Mas a sua mentira parece ter mexido com o rei. Ele não tinha condições de pagar a dívida. Presta atenção, não tinha condições nenhuma de pagar aquela dívida. Muitas vezes as pessoas mentem para serem perdoadas, né? Ou mentem para não serem incriminadas.
no fundo do coração estão mentindo. O que cometeram, o que fizeram é muito grave. Destruiu, machucou, acabou, né? E mentem até pedindo perdão, né? Mentem falando que vão recompensar. Certas coisas não tem o que se recompensar, não tem como se pagar, ou se perdoa ou não se perdoa. Aqui esse servo mentiu, mas a sua mentira, né? A sua maneira, se prostrou, caiu no chão, ser paciente comigo, aqui nessa parábola comoveu o rei, semelhante ao reino dos céus. Pega aí. Verso 27 diz assim: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Foi por pura compaixão que o Senhor aqui concedeu a esse servo muito mais do que ele pediu. Ele perdoou completamente sua dívida, isentou do castigo e falou, mandou embora, perdoou e mandou embora. O significado de perdão muitas vezes nas suas traduções e aplicações é isso: mandar embora, desconsiderar, não fazer mais conta. É isso que a palavra perdão, perdoar significa, né? Mandar embora, aplicando, mandar embora do seu coração algum sentimento que alguém pecando contra ti, devendo contra ti. Aqui em nenhum momento fala que não tinha uma dívida, mas a gente tira, manda embora, né? Não considera mais. Assim Deus fez para conosco em Cristo Jesus, não é mesmo? Já tirando algumas lições aqui no meio do caminho, lembremos das palavras de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14, que diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando na cruz do Calvário. Que música linda essa, o último hino que cantamos. Agora dá para entender, né, porque cantamos. E assim foi o que Deus em Cristo Jesus fez, né? Ele pegou as nossas dívidas e removeu e perdoou e pregou na cruz junto com Jesus. A morte de Jesus pagou a nossa dívida. Lembremos que o salário do pecado é a morte. Então não foi esquecida essa dívida. Essa dívida, por um Deus que é santo, santo, santo e justo, foi paga em Jesus Cristo, foi perdoada em Jesus Cristo. É isso que nós precisamos estar aqui tirando de lições dessa parábola. Seguindo aqui o texto, vemos a parábola, né? Ela continua, diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, alguém como ele, igual a ele, um sápata, um governador, né, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ora, que atitude terrível, né? Esse homem havia recebido grande perdão, desfrutado de grande, tremenda misericórdia do seu Senhor. Ele pegou na garganta, é literal, está escrito aqui, pegou na garganta do seu colega, né? E que lhe devia 100, só 100 denários, né? Equivalia o que? A 600 milésimos do que a dívida que lhe foi perdoada, cancelada pelo rei. Esse homem, de forma cruel, começou a sufocar, a enforcar o seu companheiro, o seu conservo, dizendo: paga-me tudo o que me deve. Que terrível,
Que terrível! Ele tinha acabado de experimentar um perdão gigantesco de uma dívida impagável. Esse agora, que lhe devia apenas 100 denários, de novo, eu repito aqui, 600 milésimos abaixo da dívida que ele tinha sido perdoado. Mas vem o verso 29 e diz assim: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Diferentemente aqui do servo malvado, esse outro servo, conservo desse servo malvado, ele caiu prostrado, né? Ele caiu, e aqui a palavra caindo-lhe aos pés é como se adorando. Ele implorava, dizendo isso agora, as mesmas coisas: ser paciente comigo e te pagarei. Ou seja, me dê uma chance. Ele não mentiu como o servo malvado, que não podia pagar a dívida, e falou para o rei, achando que o rei era besta: eu te pagarei. Aqui era uma dívida pagável, 100 denários, né? Era possível de se pagar, mas a resposta desse servo malvado foi, verso 30, ele entretanto não quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Observa aqui, amados, em vista da pequena dívida que esse servo tinha para com o servo malvado, não lhe era legal ele ter perdoado. E aqui a questão de lançou-lhe em prisão, isso era algo também da época permitido para se vender alguém como escravo, e era legal então, e esse podia ser sim sentenciado à prisão e a trabalhos forçados para pagar essa dívida. Isso era algo iminente de acontecer com esse conservo. Foi o que o malvado fez, era o que ele desejava, mas as coisas não terminaram assim. O verso 31 diz: vendo os seus companheiros, ou seja, outros conservos, o que havia passado, entristeceram-se e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como eu me compadeci de ti? Servo perverso. Aqui outros conservos, vendo essa cena, foram lá e dedaram para o rei. Talvez esse camaradinha aqui, ainda nas imediações do átrio real, do palácio, sei lá, ainda dentro da residência do rei, né? Ele encontra esse conservo e fala que vai prender, vai encarcerar, maltrata, é violento com ele. E ali outros que estavam prestando contas, lembra lá, chama o rei, os seus servos, para eles prestarem contas. Esses viram, ficaram indignados, porque viram também o perdão que o rei deu a ele, né? Ele então é dedado pelos seus conservos. E aqui uma expressão, né? Servo perverso, como nós diríamos hoje, salafrário ou vilão, né? Destacando a grandeza da leviandade desse camarada, da maldade desse camarada, de ter sido perdoado tão grandemente, agora não querer perdoar, e ainda não só querer perdoar, querer prejudicar, querer acabar com a vida do camarada. Aqui, algo que nós devemos também atentar, muito importante,
preste atenção, é também o extraordinário caráter perdoador do rei. O destaque aqui não é o extraordinário caráter malvado, não perdoador do servo, mas sim antes o caráter extraordinário perdoador do rei, que é o reino do céu é semelhante a um rei, né? Isso tudo em contraste com a dureza do coração desse servo, a malvadeza e a recusa de, pelo menos, ele imitar o seu rei. Daí a pergunta indignada do rei, né? Jesus prossegue: não devias também ter misericórdia do seu conservo, da mesma forma que tive misericórdia de ti? Aqui não devia, significa, não era sua obrigação moral, espiritual, perene. O dever desse homem era não só viver cheio de gratidão, né, pelo perdão que ele tinha recebido, mas também deixar que a misericórdia do seu Senhor, do seu Rei, continuasse sendo um padrão, um exemplo do seu próprio sentimento e conduta. E ele fez tudo o contrário. Aqui então não era uma questão de o pecado que envolvia só ele estava manchando o caráter honroso, perdoador, misericordioso do seu rei. Ele estava falando assim: estou nem aí que o meu grande rei me perdoou uma dívida impagável, eu faço o que eu quiser. Então aqui o rei, claro, se sentiu indignado com o coitado do conservo, mas se sentiu indignado muito mais com a atitude que esse servo malvado fez contra ele, sendo ele um Deus, um rei misericordioso e perdoador. O ocorrido aqui tinha mais a ver então com o rei. Era a sua honra que estava em jogo. Como um simples servo seu não é capaz de perdoar tão pequena dívida, enquanto ele, o rei, o soberano, foi capaz de perdoar tão grande dívida. Aqui o ponto máximo, é o ponto máximo dessa passagem aqui, se nós pudéssemos classificar. O ponto máximo aqui dessa passagem é o Rei da Glória, em sua honra, em sua maravilhosa graça, misericórdia, as quais serão manchadas se seus servos, seus filhos não fizerem o mesmo com os seus irmãos. Verso 34 agora diz assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aqui, ouvindo o que havia ocorrido, o rei, então, cheio de justa indignação, revoga a sua atitude anterior, né? A sua clemência anterior, o seu perdão, ele revoga, e dá um castigo ordenado aqui para se executar, né? Além disso, o servo ímpio, malvado, inclemente é entregue aos verdugos, né? Termo que ocorre só aqui em todo o Novo Testamento. Essa palavra verdugo só ocorre aqui em Mateus, nessa passagem. Esses verdugos descrevem um tipo de carcereiro oficial do rei, designado pelo rei para torturar os que haviam cometido crimes muito graves, e torturar todos os dias, torturar até ele morrer. As
palavras aqui, até que pagasse toda a dívida, definitivamente implicam o que jamais poderia concretizar. Né? Seria uma dívida impagável. 10.000 talentos, como já vimos, não seria possível. Então, ele iria ficar preso e iria ser castigado até morrer. Né? A lição aqui é que os que se recusarem a demonstrar compaixão, perdão, receberão castigo eterno. Isso é claramente afirmado no versículo final, o verso 35 dessa parábola. Diz assim: assim também, verso 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amados, já aqui iniciando e encerrando essa mensagem, nós devemos entender que agora, como filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, está aí o termo irmão aqui usado no início, muito interessante, né, a gente observar isso. É usado o termo no verso 21, se o teu irmão, né, usado também na mensagem anterior. Então, só relembrando aqui. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Aqui, amados, o termo irmão, aqui, adelphos, irmãos em Cristo, né? Irmãos, homens, irmãos de sangue, irmãos cristãos como aqueles que são elevados para o mesmo lugar celestial, irmãos, os filhos de Deus. É claro que não estou aqui querendo fazer acepção de perdão a pessoas. É claro que o princípio pode sim e deve se estender a todos, mas aqui é muito interessante observarmos que começa falando sobre irmãos e termina falando sobre irmãos no verso 35, né? Amados, então, motivados pela gratidão e grande perdão que recebemos de Deus Pai por meio do sacrifício de Jesus na cruz, nós devemos sempre perdoar qualquer um que tenha pecado contra nós e fazer tudo para produzir, se possível, reconciliação, né? Já pontuamos no início, né? Se possível, tende paz com todos. Aí sim é uma condicional, uma possibilidade, mas perdão nós temos que conceder, né? E tentar produzir reconciliação. Mas aqui algumas lições pontuais e práticas aqui. Todos nós devemos a Deus. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão desprovidos do relacionamento de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5, 8, né? Aqui, nenhum de nós pode pagar, seja a sua própria dívida, seja a dívida do irmão. A nossa dívida para com Deus era e é impagável. Só Cristo, só o Filho unigênito do Pai, aquele que descreve João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou para quê? Para pagar a minha dívida e a sua. A cristandade, se não der valor a isso, vai ficar catando milho espiritual, vai ficar catando um cavaco, né? Vão continuar tendo vidas medíocres, né? Não cumprindo as obrigações mínimas, não perdoando também. Nós precisamos ter essa consideração da tão grande dívida que o Senhor nos deu, nos pagou, lançou fora
por meio de Cristo Jesus. Uma outra lição, essa dívida, ela tem que ser paga. Há perdão, mas essa dívida tem que ser paga. E aí, na questão do reino de Deus, quem pagou essa dívida foi Jesus. Por meio do sacrifício expiatório de Cristo, a dívida foi paga em favor de todos os que nele creem. Quem já foi, então, perdoado, não deveria ser tão difícil perdoar. Pense nisso, visto que o que deve a Deus é infinitamente maior do que o que os homens te devem. Eu não sei o que homens, o que pessoas devem para você não perdoar, mas eu sei o que eu devo a Deus e o quanto Ele me perdoa sempre. A pessoa que não perdoa está destinada ao castigo eterno. Outro ensino que nós temos aqui. Quando se faz a pergunta, quem deve dar o primeiro passo para a reconciliação? O que fez a injúria ou o que sofreu a injúria? A resposta é ambos. O ideal é que deveria ser ambos. No sermão anterior, Jesus fala, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Mas o ideal é que quem peca, reconhece e se arrepende. E ambos, no sentido, se encontram para um ajuste de conta, um pagamento, uma liberação de dívida. Aqui, nesse sermão, nós temos isso implícito também. Mas, concluindo aqui, quem perdoa como Deus só tem a ganhar. Eu não sei como está o seu relacionamento com o seu cônjuge aí, trancado na sua casa. Talvez vocês não se conheciam bem. Talvez só se encontravam à noite. Talvez a cama resolvia algumas pendências que estão lá no coração. Você está me entendendo? Eu não sei como você se relacionava com os seus filhos, que também talvez você só via à noite. Você não sabia como eles eram, quais eram os seus problemas, os seus pecados, os seus sofrimentos. E aí então agora as coisas estão mais difíceis, você pode estar aí vivendo de uma maneira onde pode haver manifestações de ira, de depressão e tantas coisas que nós estamos passando aí nessa clausura imposta a nós. Temos sim que tomar conta, fazer de tudo para não pegar essa doença, mas eu não concordo e publicamente falo isso aqui da forma horizontal, não concordo, só no começo, agora não mais. Mas isso é outra história. Eu quero que você pense em perdoar aqueles que te ofenderam, que te irritaram, que te decepcionaram. É certo que a Bíblia diz que tem casos que é difícil, daí de novo, se possível, tem de paz, mas perdoar sempre, perdoar sempre. Encerro o sermão com o título do sermão, Deus perdoa os filhos, eles perdoam seus irmãos. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que possa te levar a tomar atitudes e ações para se libertar da escravidão, do perdão que ainda você não concedeu a alguém. Eu quero orar, e depois de orar eu vou só dar um pequeno aviso. Querido Deus e Pai bendito, nos ajude, por meio dessa palavra, da Tua palavra toda, a Bíblia Sagrada, a reconhecermos primeiramente o tão grandioso, maravilhoso perdão que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que tínhamos uma dívida impagável, o Senhor
veio até nós, nos amou, nos perdoou, gerou em nós arrependimento, confissão de pecados e amor a Ti, amor ao próximo. Nos ajude sempre a lembrar de tão grande dívida como esse rei perdoou desse servo malvado, que nós devemos também perdoar aqueles que são nossos irmãos. Nos ajude, ó Deus, tenha misericórdia, restaura relacionamentos, restaura lares, restaura relacionamentos de pais com filhos, irmãos com irmãos. Ó Pai, tenha misericórdia, que nesses tempos que estamos vivendo, enfrentando, que o perdão, que o amor de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possa ser exemplo, encorajamento, motivos para que nós vivamos melhor, amando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.